Bom dia, boa tarde, boa noite, povo, minha pova. Mais um bate-papo com Fê aqui sobre um assunto que parece que está dando baila nas conversas sociais, políticas, obviamente, porque esse troço não extrapola para o povo, para o povão, né? Normalmente as pessoas não se aprofundam com tantos detalhes relativos ao que está acontecendo na Câmara Municipal, dentro, nos corredores da Prefeitura, né? Nas portas do gabinete do prefeito. São portas mesmo, viu, gente? São 3. Então é o seguinte, estou aqui para falar para vocês sobre um assunto que mexeu comigo, e por mexer comigo eu me obrigo a falar alguma coisa. Claro que não tem nenhuma crítica aqui às atitudes ou às atividades das pessoas, principalmente relativa a vereadores. Mas vai um alerta e talvez eu consiga, do alto da pouca experiência que eu tenho, repassar alguma coisa para determinadas pessoas. Essa semana, eu fui informado de que houve uma indicação de um vereador na Câmara Municipal falando sobre a criação de um parque na cidade. Poxa, bacana, hein? Um parque na cidade? Tudo de bom, tudo de melhor. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo? Muito bem. O vereador, antes de mais nada, antes que eu deixe de falar qualquer coisa, eu vou nominar, porque não tem nenhuma crítica negativa em relação a isso. Eu estou muito confortável, porque o Bruno, querendo ou não querendo, a gente até, em alguns momentos, em campos opostos, sempre fomos amigos. Então, não vejo problema em falar que é o meu querido Bruno Negão, né? E, assim, ver ele fazendo a indicação, como ele fez, de forma solitária e inovadora, vamos dizer assim, mexeu com meus brios e me fez voltar ao passado. Por que me fez voltar ao passado? Porque tem coisas, gente, que não dá para poder fingir que não existe ou fingir que não aconteceu, certo? Outro dia eu falei isso com uma pessoa e ela concordou comigo, e eu não estou com isso querendo dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém. Mas eu já fiz muito mais por essa cidade do que muito político envolvido e que tem umas bateladas de voto aqui dentro. Também não me refiro ao Bruno, tá? Que fique claro. Mas tem muita gente aí que não fez nada, tem voto. Eu não sei pedir voto para mim mesmo, então tá tudo certo. Mas vamos lá. O Bruno fala em se fazer um parque num local que já tem a área, que já tem o espaço, que está pronto para receber o parque, etc, etc, etc. Onde é isso? No espaço que a gente já lutou para fazer o Parque Municipal da Mata do Raul, onde já houve discussões amplas sobre a mobilização do povo para poder fazer ali o Parque São Bené, né? E que eu fiquei muito chateado na época quando o Cristiano fez o Parque Linear ao invés de fazer o Parque Mata do Raul. Os valores seriam muito próximos e talvez o resultado pudesse ser muito mais amplo para a população e para a cidade, além de proteger uma área verde muito importante, um pulmão verde dentro do conjunto cristiano. Isso é uma luta de anos, viu, gente? Não é de ontem que a gente vem brigando por esse aspecto, não. Eu peço desculpas a vocês, eu tive de cortar o vídeo por causa de uma ligação que eu esqueci de botar o telefone não perturbe. Mas vamos lá. Então não é novidade nenhuma a questão de que ali, nesse pulmão verde da cidade, nesse pulmão verde do conjunto criado pela Coab, já tem uma briga há muitos anos, tá? De preservação da área, tá? Porque já teve gente querendo pegar 10 mil metros daquela área ali e ceder para uma editora de jornal, né? Muitas invasões ocorreram ali, foram combatidas com muito vigor. O que me deixa surpreso é que a gente vira as costas para o realizado. Então, o que acontece? Existe dentro da Câmara Municipal um anteprojeto de lei, que eu não sei qual foi o final dele, propondo a criação do Parque São Bené. Tá? Eu não sei se isso foi iniciativa da própria Suzane Almada ou de quem tenha sido, mas existe esse anteprojeto. Além disso, houve estudos e participação ativa do IFMG em relação à formatação e criação desse parque. Foi uma junção de forças que fez com que, naquela época, a gente até começasse a acreditar que iria acontecer. E aí, fizeram o Parque Linear, com valores que eram muito próximos do que se pretendia fazer no Parque São Bené.
Eu fui um dos maiores críticos do Parque Linear. Eu fui um dos que mais criticou aquela obra. Não só pelo sobrepreço e pela dificuldade de se fazer aquilo, porque não sei quantas empresas entraram ali e desistiram do projeto. Quanto de prejuízo aquilo deu para os cofres públicos, mas o resultado para a população é 100% perfeito. Eu só tenho que elogiar o Parque Linear hoje. Ele é uma referência de encontros na cidade. Ele é uma referência de atividades físicas, ele é uma referência em todos os aspectos. E eu gosto muito do Parque Linear. Isso é sinal de que a gente pode ter humildade para reconhecer quando erra, né? Mas, mesmo falando que eu errei, é uma coisa muito relativa, porque realmente a minha luta continua sendo, e vai continuar sendo sempre, a criação do Parque São Bené. Ou da Mata do Raul, que seja só do lado de cá, mas que se faça alguma coisa para proteger aquela região. Então o Bruno vai lá e apresenta esse projeto. Mas o que me deixou incomodado foi o fato de se fazer isso como se fosse uma novidade, alguma coisa que nunca, jamais tivesse sido pensada e, principalmente, sem dar valor e sem ter empatia com a luta do passado. Meu amigo Du é testemunha disso. Nós plantamos ali em torno de 100 e poucas árvores. Elas foram todas depredadas. Conseguimos colocar o ano passado lá mais 110 árvores. Só a roçação da última vez que foi feita lá agora, já no período atual, arrancaram mais 10. E a gente fica nessa luta de querer povoar aquilo ali de árvores para proteger o processo, para proteger o sistema. E a gente não vê ninguém agindo em torno disso. Meio ambiente não dá dinheiro e não dá voto para ninguém. Essa é a verdade, sabe? A proteção do meio ambiente, a proteção e a educação ambiental não é plano de governo de ninguém, assim como esgoto e rede pluvial também. É preferível asfaltar uma rua do que fazer uma rede pluvial nela. Esta é a realidade. Essa é a dura verdade. O político, ele procura voto, ele não procura resultados que sejam práticos. Voltando. O Ineso, naquela época também, fez uma mobilização, apresentou projetos para Calixto, para Roseli, para Sandro e até para o próprio Cristiano Xavier. E eu estou falando de iniciativas apenas do nosso instituto, que hoje está completamente paralisado, né? Mas também de vereadores. Davi, Suzane Almada, está aí para não deixar eu mentir, sabe? Nós abraçamos aquela região inteira com alunos do Raul Teixeira. Nós levamos uma equipe de mais de 150 pessoas na porta da empresa do então vereador Relaci Bicalho em protesto contra o que estava sendo feito ali, defendendo aquela área, defendendo aquela região. Portanto, é apenas um lembrete, não só para o meu amigo Bruno Negão, que eu estou botando aqui agora uma foto, para que vocês vejam que não há exagero naquilo que eu estou falando. Isso foi construído e idealizado lá atrás. O link vai estar no primeiro comentário para que vocês possam ver. O Facebook do Ineso continua ativo, né? Então, assim, lá vocês vão ver que realmente a gente lutou por isso com muita garra, muita força. E eu não estou querendo autoria, não. Eu só quero o seguinte, que o nosso vereador, que luta pelo Conjunto Cristina, se volte para as pessoas que formam opinião aqui e, principalmente, que fazem e lutam por esse espaço. Certo? A atitude solitária pode ser muito bonita, pode resultar em votos, mas eficácia dificilmente você vai conseguir se você não conversar com as pessoas que conhecem do processo. Tá bom? Fica aqui o meu abraço e os meus respeitos ao nobre vereador, e eu não estou sendo singelo na minha fala, não. Eu estou sendo honesto, porque o Bruno é uma pessoa que eu reputo como um digno, honesto e não sei até que ponto, mas ele é meu amigo, eu o considero assim, certo? Um rapaz que trilha um caminho que é só dele e que ele merece, tá bom? Fiquem vocês aí com a opinião. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem compartilhando, comentando sobre esse vídeo, tá? Dando a opinião de vocês, principalmente a vocês, moradores do Cristina. Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham da ideia de um parque ecológico, Mata do Raul, ou Parque São Bené, ou parque que nome que se dê na região onde é que nós estamos falando? Fiquem com Deus, um abraço, excelente domingo.